Oi, pessoal. Temos mais um bloco aqui das nossas queridas cédulas de crédito. Vamos dar continuidade falando agora sobre os requisitos que devem conter as cédulas de crédito. Tudo bem? Vamos lá. Rapidinho, a gente vai fazer uma passagem dos requisitos. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Vamos nessa. Bom, as cédulas devem conter, obviamente, as assinaturas. Correto? Então, deve ser assinada pelo emitente e proprietário do imóvel, se for o caso. Não havendo essa necessidade de assinatura do credor. Ou seja, o credor pode assinar? Pode. Não tem necessidade? Não tem. A lei não fala isso. Ah, professor, mas o credor é de alienação fiduciária. Bom, a lei não fala em assinatura do credor. Beleza? Então, o que acontece? Quem assina é o emitente, mas quem, nós já falamos aqui, quem realmente confecciona a cédula é o credor, porque ele tem todas as regras do Bacen, todas as regras do crédito rural para ele cumprir e ele acaba emitindo essa cédula. E essa regulamentação, ela praticamente altera constantemente. Então a gente não vai saber, vou pegar a cédula idêntica que eu fiz ano passado para fazer hoje. Nem da semestre passado, nem do mês passado eu posso repetir para fazer hoje. Quando eu chego lá no banco já é outra mudança. Eles mudam no sistema deles internamente e aquilo nem o funcionário do banco sabe e emite para todo mundo também. Tá? Então vamos lá. Não havendo necessidade de assinatura do credor, tratando de aditivo, aí sim, né? O aditivo deve haver assinatura do credor. Então, lembre-se que aditivo deve ter assinatura do credor, obrigatoriamente. Não é facultativamente não, tá? Beleza? Por quê? Né? Como dizia o meu professor, o direito é a ciência dos porquês. Porque o aditivo, eu posso diminuir juros. O aditivo, eu posso diminuir valor. Eu posso aumentar prazo. E o credor pode não está sabendo disso. Pode ser um título que o emitente, né, eu, devedor, fiz lá no banco e posso estar me beneficiando daquilo. Posso estar cancelando, né, ou dizendo que eu paguei integralmente, que na realidade é uma baixa do gravame ou da própria cédula, que for uma nota se não tiver garantia. Então, é extremamente necessária e tem razão, né, a lei, né, o decreto-lei e as leis seguintes também pedirem a assinatura do credor em qualquer aditivo. Aí, além disso, né, o que tem que acontecer? Vamos voltar aqui, né? Quando tem um aditivo, eu peço, nós pedimos, a gente por cautela, não fala isso, né? Mas como muda alguma situação, pode aumentar juros, diminuir juros, aumentar prazo, diminuir prazo, aumentar valor, diminuir valor, a gente pede o reconhecimento de firma, aí sim, do credor. Beleza? Então a gente pede a assinatura ao reconhecimento de firma do credor. Vamos para frente? A anuência do cônjuge. Sempre e único também, exclusivamente, se a garantia for bem imóvel. Se for bem imóvel, aí, né, se for penhor, não precisa da assinatura no anuência do cônjuge. Grau, né? Havendo mais de um registro na cédula hipotecária, o pedido gratícia deve ser mencionado na cédula do grau da hipoteca ou do penhor e haver a anuência do anterior credor. Vamos lá. Eu posso ter uma cédula com uma garantia acessória nessa relação obrigacional, de novo, batendo isso aqui 10 vezes, 20, sei lá quantas. Eu tenho uma relação obrigacional principal de crédito e débito e tem uma relação aqui embaixo chamada de acessória, que vai ter a sua garantia, penhor, hipoteca, alienação fiduciária, as três normais. Tá? Então, eu tenho uma hipoteca. Em primeiro grau, credor, Banco do Brasil. Eu posso fazer depois com esse mesmo imóvel, ter uma hipoteca em segundo grau a favor do mesmo credor? Obviamente que sim. Né? O imóvel vale, vamos dar um exemplo aqui bem grande, 100 milhões de reais. Eu faço uma cédula que eu peguei, entre aspas, né, só 1 milhão no banco. Ela tem mais 99 milhões que ela consegue ter essa disponibilidade de dinheiro que vale o meu imóvel. Não, o banco não vai chegar a 100 milhões, mas ele pega mais 1 milhão. O que o banco faz? Emite uma segunda cédula, hipotecária, com o segundo grau. Pega e registra novamente esse grau, essa hipoteca, no mesmo imóvel. Beleza? E assim eu tenho cédulas lá na minha comarca com 40 e tantos graus já, sem problema algum. Né? Já vai fazendo grau sempre por mesmo credor, problema nenhum. E vamos lá, e quando não é o mesmo credor? Eu fiz uma para o Banco do Brasil, agora eu vou fazer uma para a Caixa Econômica. O Banco do Brasil em primeiro grau e entra a Caixa Econômica em segundo grau. Posso fazer em segundo grau para a Caixa Econômica? Pode, desde que a Caixa coloque em segundo grau.
Beleza? Tranquilo, faz isso. Primeiro grau para o Banco do Brasil, segundo para a Caixa. Ponto. Observação. As cédulas normalmente têm uma cláusula contratual que elas pedem a anuência como escrevi aqui, do credor anterior. E o que diz esse contrato normalmente é que se não tiver a anuência do credor anterior, vence a cédula. Vamos supor que no meu caso, eu peguei 100 milhões do Banco do Brasil e quero 100 milhões da Caixa Econômica. Primeiro grau, o Banco do Brasil já registrada, peguei, levei a matrícula para o banco sabe que eu tenho 100 milhões lá com o Banco do Brasil e vai me dar mais 100 milhões, ou sei lá, 1 milhão, né? Então, no meu caso era 100 milhões no imóvel, 1 milhão e 1 milhão. 1 milhão agora para a Caixa Econômica, nesse exemplo dado anteriormente. A Caixa pode efetivamente me dar esses 2 milhões? Sim, mas eu tenho que ter a anuência do Banco do Brasil. Se eu não pegar a anuência, o contrato do Banco do Brasil vai chegar e falar assim, ó, tudo bem, Isaías, pode pegar 1 milhão com a Caixa, mas o meu vai estar vencido porque você vai colocar uma segunda, mas isso é contratual. Isso normalmente não é do próprio, não é a própria lei que está dizendo, porque na lei vai pedir a anuência sempre do credor anterior. São 2 bancos diferentes, 2 credores diferentes. Se for o mesmo banco, óbvio que não precisa da anuência do mesmo banco, né? Porque o banco já sabe que ele está dando primeiro grau, sabe que está dando segundo grau, sabe que está dando em 49º grau, como é o caso que eu tenho um dos imóveis lá gravado com 49 hipotecas. Já deu baixa em algumas agora, tal, mas falta ainda bastante hipoteca para dar baixa ainda. Bom, em caso de arrendamento, locação, parceria, o devedor deve, se o devedor for apenas arrendatário, locador de imóvel ou parceiro, deverá ser apresentado o respectivo contrato. Aí, veja bem, o que muitos dizem, não havendo necessidade do mesmo estar registrado no TD, no RTD. Tá? Isso é uma questão muito local. Tá? É uma questão polêmica, mas em São Paulo é obrigatório. Eu ponho isso aí porque nós estamos falando para o Brasil, né? É obrigatório. Beleza? E por que em São Paulo é obrigatório? Nós temos uma decisão do Conselho Superior da Magistratura, SP, na comarca de Cardoso. Tá? Não sei o número da decisão aqui, mas é fácil achar. No próprio Colemata, você acha que com a Arca de Cardoso, tem uns 4 anos essa decisão mais ou menos, e ele obriga ao registro para dar publicidade deste contrato de parceria ou arrendamento. Mas aqui em São Paulo é obrigado a fazer isso. Aí você chega no Paraná, não é obrigado, e o cara registra a cédula no Paraná N vezes, sem registro desse contrato de parceria ou arrendamento, que nós, no direito agrário vocês vão ver qual a diferença entre parceria e arrendamento, e chega aqui em São Paulo, e o cara é obrigado a fazer esse registro. O cara fica, né, muito desiludido da vida, porque que de um estado para o outro, atravessou 60 quilômetros, eu preciso registrar como cada da minha comarca lá. Né? 60 quilômetros, estou do outro lado, estou no Paraná, lá no registro, chega aqui em São Paulo e registra. E lá no registro, também é zero o custo, ele chega aqui e registra, vai pagar aí, lá, 200, 500, R$1.000, dependendo do tamanho do contrato de parceria ou arrendamento. Aí o cara fica muito pé da vida. Mas aqui em São Paulo tivemos motivo, né, para que fosse exigido esse arrendamento também. Tá? Outro requisito, o valor do crédito deve ser fixado em moeda nacional. Está no artigo 308 do Código Civil, está no decreto lá da moeda de compra de moeda estrangeira, do decreto 857 de 69, da 10.192 de 2001. Só que temos algumas exceções, né, previstas no artigo 2 do decreto 857 de 69. Também temos uma decisão nessa apelação civil, já é antiga isso aqui também, tá? Pode procurar no Colemata, né? .com.br. Vocês acham essas decisões todas. Se cadastrem lá. Esse Colemata é do Dr. Sérgio Giacomino, que é o atual presidente do IRIB, né, nosso amigo. Ele que mantém essa coleção de decisões
no Brasil inteiro, né? É muito interessante a gente fazer essa pesquisa no Colemata para todas as decisões de São Paulo. Ali você vai encontrar, não vou dizer 100%, mas 99% de tudo que foi feito aqui em São Paulo e muita coisa no Brasil, digamos 75% das coisas do Brasil você encontra ali no Colemata. As decisões do STJ que dizem respeito à nossa atividade, todas estão ali. As decisões, não vou dizer que são todas, não posso afirmar isso, mas estão também ali nesse Colemata. Vale a pena fazer sua inscrição e vale a pena você buscar essas decisões lá. Fora que as decisões, a íntegra das decisões são verdadeiras aulas. Muita coisa que eu dou aqui eu peguei de íntegra de decisões, principalmente do direito agrário, não especificamente de cédulas. Eu peguei de decisões do próprio Colemata, que eu, estudando a matéria, fui colecionando, fui juntando os arquivos e a gente acaba pegando, pensando uma coisa ou outra das próprias decisões, né? E serve até de roteiro para a gente de estudo, né? Muita coisa, se você souber um pouco da matéria, você vai colocando essas decisões no meio, né, do seu arquivo eletrônico, no meio da matéria para você estudar, fica facinho, né? Problema é que você tem que se atualizar sempre, né? Tem que atualizar sempre. Só um detalhe aqui, até 2011, de 2007 a 2011, eu li as decisões diariamente. Eu perdi umas 3 a 4 horas por dia lendo as decisões diárias do TJ. Depois começou a aumentar muito, eu comecei a não ler mais essas decisões diariamente. Eu começo a ler resumo dessas decisões, que vem só a ementazinha num boletim que eu assino, né? Acabo não lendo mais as decisões, porque não tem mais tempo para ler tudo. Aí começa a dar aula, começa a fazer não sei o quê, eu acabo não tendo mais. No começo, eu lia tudo, de todas as matérias, tudo que dizia a nosso respeito, notas, protesto, de documentos, pessoa jurídica, registro de imóveis, se você imaginar, registro civil, eu lia as decisões. De 2011 para cá, já tem 8 anos que eu estou distante dessa leitura, que sugiro para vocês nessa fase de concurso, vocês tendo tempo, evidentemente, fazerem também, tá? Vamos dar uma olhadinha na apelação civil 677-6/0, né, que diz que o registro do penhor industrial, o valor do crédito fixado em moeda estrangeira, contrato não excepcionado em lei especial. Ó, penhor industrial, eu tenho penhor industrial. Se eu tenho penhor industrial, eu tenho o quê? Normalmente, uma cédula de crédito industrial, né? O valor do crédito fixado em moeda estrangeira. Normalmente isso aqui em US dólar, né? Contrato não excepcionado em lei especial. Incidência do 318 do Código Civil. Código Civil 2002, tá? Tá? E que inibe o seu registro. Beleza? Falta de CND do INSS, naquele caso, vamos ver que tem caso que não precisa, óbito igualmente a inscrição. Vamos colocar com uma interrogação, porque nesse caso que foi analisado casuisticamente lá, obstou a inscrição, tá? Mas o CND do INSS tem casos de cédulas que não serão necessários, nós vamos ver em seguida, tá? Sendo do INSS da Receita Federal, é dispensável a apresentação conforme, então é dispensável, 37 da Lei 8429/65, que diz que na concessão de crédito rural, em todas as suas modalidades, com concessão de suas garantias pelas instituições de crédito públicas e privadas, independerá da exibição do comprovante de cumprimento das obrigações fiscais, que está na Lei 8.212, tá? De 91, salvo engano, tá? Ou declaração de bens de serão negativo por multa. Então, não preciso, independe de obrigações fiscais, comprovante de obrigações fiscais, ou da Previdência Social. Então, não preciso, não. Previdência Social, não. Mas para quê? Cédula de crédito rural. Ou cédula de produto rural. Tá? Para as duas cédulas, não precisa. Ou declaração de bens ou certidão negativa do Código Florestal. Também não precisa. Por quê? Porque eu preciso, nessas modalidades rurais aqui, eu preciso de dinheiro para o campo. Porque eu preciso de dinheiro para o alimento. Sabemos disso. Não estou em bater isso aqui 10 vezes, você tem que falar isso para o seu examinador lá na sua prova. Evidentemente, você tem que falar para o examinador, né? Tá? Só limpar aqui a lousa.
Então, nessas cédulas aqui, eu preciso de alimento. Eu preciso de alimento no campo. Como eu preciso de alimento, eu vou facilitar. Eu facilito esse crédito. Essa facilitação é de bom alvitre que se faça, evidentemente, né? Senão, o que vai acontecer, né? Vamos lá de novo, ainda andando, porque a gente tem muita coisa para falar. Decisões do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, tá? Decisões do Conselho são atos de registro, né? Nós sabemos disso, só para relembrar. Bem como apelação, com apelação civil também da comarca de Mogi, entende-se que prevalece a norma especial do Decreto 413, que é a CCI industrial, sobre a Lei Geral da 8.212/91, que visa, à vista do que reza o parágrafo 1º do artigo 2º da LINDB, né? De introdução ao direito brasileiro. Tá? Então, o que ele diz lá? A lei especial prevalece sobre a lei geral. E o 37 da 4829/65. Olha o que vai dizer. Né? Aquela lei que foi regular o crédito rural no Brasil. A concessão do crédito rural em todas as suas modalidades, bem como a constituição de suas garantias pelas instituições de crédito, públicas e privadas, independerá da exibição do comprovante de cumprimento de obrigações fiscais ou da Previdência Social. Aí você fala assim, mas a 812 é mais recente. Não, mas essa lei aqui é uma lei especial, específica para isso. Isso já foi amplamente debatido, não tem mais nem dúvida com relação a isso, tá, pessoal? Ou declaração de bens ainda, de certidão negativa, de multas por infringência ao Código Florestal. Então, isso aqui não precisa. Vamos lá, comprovante do CCIR. O que é o CCIR? Quem viola direito agrário já sabe, certificado de cadastro dos imóveis rurais. Certo? Isso é o CCIR. Certificado de cadastro de imóveis rurais. Beleza? Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Nas cédulas rurais, preste atenção, vai chegar uma cédula industrial e você vai precisar. Não deve ser exigido o CCIR na aquisição do crédito rural, que é a CPR, gravar bem aqui para você, e a cédula rural normal. Tá? A cédula de produto rural, a 8929, e o decreto 167, meu Deus. Decreto 167/67. Facinho lembrar isso, né? 6767, 167/67. Não tem como errar. Então, nas cédulas rurais, não deve ser exigido, vou só arriscar um pouquinho aqui, na concessão do crédito rural, o CCIR. Tranquilo, né? Beleza, vamos para frente. O quê? Onde está previsto isso? No artigo 6º do decreto 62148/68. Não precisa ler esse decreto, tá? E no caput do artigo 78 do decreto 167/67. Também tem aquela outra apelação civil da comarca de Mogi, né? Que não precisa. Não necessário. Ô caramba. Necessário. Tranquilo, pessoal? Nas demais cédulas, vamos lá. CCI. Industrial, mas eu não tenho um imóvel rural ali que está dando em garantia. CCB. CCC. CCX. Todas essas eu preciso. Né? Eu preciso ainda do comprovante do pagamento do ITR dos últimos 5 anos. Nossa, eu tenho que guardar tudo isso? Não, pessoal, não precisa guardar não. Só você pegar uma certidão negativa da Receita. Então, é isso aqui. Ou certidão negativa da Receita. Da Receita Federal do Brasil. Que você tira. Receita Federal do Brasil. Tá? Que supre. E a gente mesmo lá no cartório entra no próprio site da Receita e a gente mesmo tira. Tá?
Bom, isso está previsto no artigo 2021 da Lei 9393, bom, do direito agrário, tem assim, Lei 9393, Lei 6969, Decreto 67/67, são todos fáceis de guardar, né? Pelo menos para mim. No artigo 21, 22 da 9393, 6263 do Decreto 4382, e nesses decretos aqui da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 5456 de 2002 também. Mas, ou seja, deve ser apresentada a certidão negativa de débito de imóvel rural ou os comprovantes de pagamento dos últimos 5 anos. Então, eu posso pedir a CND. Tá? Em vez de fazer os últimos 5 pagamentos, né? E essas exigências existem, obviamente, somente se na cédula o imóvel estiver sendo dado de garantia. Se eu tiver um penhor, o penhor é de quê? De bem imóvel? É de imóvel? Não, né, pessoal? O penhor é de bem imóvel. Se é de bem imóvel, eu preciso? Não preciso. Tranquilo, né? Tranquilo. Matéria fácil essa, né? Bom, ainda nesse caso de bem imóvel, né? Eu preciso quando? Se o crédito rural foi feito dentro do Programa Nacional, desculpa, é dispensado, dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, aquele PRONAF que eu disse para vocês, que é importantíssimo, porque ele excepciona uma série de regras para que a gente fortaleça essa agricultura familiar e, isso você vai dizer para o seu examinador, por favor, não esqueça disso, e fixe o homem no campo. Cara, antes que você falar isso para o examinador, você quer fixar o homem no campo, o cara vai chorar. Vai saber que você não é um qualquer que chegou ali, sabe? Então ele vai realmente entender que você sabe um pouquinho o que está acontecendo nessa situação, né? Eu vou pagar o ITR, eu tenho que pagar o ITR, não tem como não pagar o ITR. Mas o homem no campo, ele pode ter uma dificuldade, né? O cara que está pequeno agricultor, aquele minifúndio, uma reforma agrária que foi feita, ele tem lá, ou então foi titulado com uma regularização fundiária, ou terra devoluta, que tá, como na minha região está acontecendo agora. O governo do estado de São Paulo está regularizando uma série de assentamentos rurais, que a pessoa só tem posse, não tem nada ali no nome, né? E tem um documentinho lá do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, do ITESP, dizendo que ele é possuidor daquilo, que serve para ele pegar um penhor, mas não pode hipotecar porque o imóvel não é dele, o imóvel pertence ao Estado de São Paulo, né? Mas tem um assentamento, então ele faz parte, né, do PRONAF, né? Então, do PRONAF. E aí ele não tem dinheiro para pagar o ITR, porque o imóvel dele não vai pagar ITR coisa nenhuma. Mas mesmo, vamos supor que ele acabou de ser titulado o imóvel para ele. Dentro desse programa de regularização, titulou-se o imóvel para ele. Titulou o imóvel para ele, ele tem que pagar o ITR no ano seguinte. Ele faz o cadastro, ele faz o seu DIAC, falamos isso na aula de direito agrário, busquem lá. Depois ele faz o seu CCIR e vem o ITR, nessa ordem. Ele faz a declaração de informação de atualização cadastral, declaração de informação de atualização tributária, faz o CCIR, ele recebe o CCIR na realidade, ele paga também uma taxinha bem baratinha, aí depois ele recebe o ITR. O ITR, normalmente, para esses casos, é também ínfimo o valor quando não é isento, né? Se é ínfimo o valor e às vezes ele não recebeu, está em débito com o ITR, nesses casos aqui, ele também é dispensado, né, para fazer uma hipoteca, por exemplo. Opa, vamos voltar aqui. Uma hipoteca, por exemplo, né? Então ele é dispensado, né, para o PRONAF. Beleza, pessoal? Então vocês vão lembrar essa história da fixação do homem no campo, pelo amor de Deus, tá? O PRONAF serve exatamente para isso. É uma coisa importante? Sim, né? Muito importante. Vamos para frente, o que mais? Para cédulas rurais, olha que interessante também. Não precisa apresentar o ITR ou não precisa apresentar uma certidão negativa, CND do ITR. Olha que interessante. Nossa, eu tenho que fazer um curso de desenho para escrever nessa troça aqui. Pode ser dispensado um imóvel com menos de 200 hectares. Vocês lembram bem que o alqueire, todo mundo fala em alqueire, aqui no estado de São Paulo,
né? E alguns outros estados falam muito alqueire. Alqueire não é a medida da BNT, né? A medida da BNT é o metro quadrado, né? E o metro quadrado, você faz o quê? O hectare. Né? Só a título de curiosidade, de exemplo aqui, minha primeira formação foi em engenharia, então é fácil, né? 1 metro quadrado, desculpa, 100 metros quadrados correspondem a um are. Um EC corresponde à medida de 100. Se você juntar EC mais are, dá... Vou falar isso para o seu examinador que só formou em direito. 100 vezes 100. 100 ele vai falar assim, esse cara é doido, né? 100 vezes 100, salvo engano, né? Nas minhas continhas aqui de cabeça dá 10 mil. Então, 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, tá? Só para vocês lembrarem disso aqui. E como nós estamos objetivando aqui, não falar numa prova oral, estudo para o examinador, você falar um negócio desse, o cara ou ele vai achar que você é doido, ou ele já te vai aprovar diretamente, né? Uma das duas coisas, tá? Mas para a gente que fez a área de exatas, isso aqui é muito simplesinho, né? Muito facinho. E conta eu adoro também. Eu adoro conferir o georreferenciamento também, que é bastante conta. Mas vamos lá. Estamos aqui falando de cédulas rurais. Tá? 200 hectares. Bastando simples declaração do devedor. Ah, o imóvel tem menos de 200 hectares? É menor, símbolo de menor, de 200,00 hectares. HA. A minúsculo não tem acento. Tá? Quando no computador, toda vez ele vai pôr o acentinho aqui. Não tem acento não. Tá? Hectare mesmo. Então é menos de 200 hectares. Se for 200 hectares, não, já tem que apresentar. Mas se na cédula desse imóvel tiver com menos de 200, se ele tiver 199,9, uma dízima aqui de um monte de 9. Tá? Uma dízima periódica de um monte de 9. Não precisa apresentar. Que ele vai dizer a declaração que inexiste qualquer débito com a Receita Federal. Relativo ao quê? Ao ITR. Evidentemente, ao ITR. Ou que o débito está pendente de decisão administrativa ou judicial. Vamos falar na real aqui, cara. Nunca vi, eu acho que eu não vou ver ninguém falando que o débito está pendente de decisão administrativa. Mas eu já vi declaração que o imóvel tem menos de 200 hectares e ele não está devendo nada. Isso aqui sim. Que não existe débito com a Receita. Isso aqui sim. Esse resto aqui é balela. Isso aqui é só para um caso ou outro que está na lei ali para vocês, tá? Mas a gente tem que passar, tá? A gente tem que passar tudo para vocês, beleza? O objetivo aqui é passar no concurso, né? Não é discutir essa coisa. Mas o ITR é devido sempre. Ah, no Pronaf é devido? Sim, no Pronaf é devido. Ah, no imóvel com menos de 200 hectares é devido? É devido. Só que eles são dispensados aqui. Se você pedir a dispensa, tem que pedir. E aqui no hectare você tem que declarar que está pago. Tá? Tranquilo também. Acontece todo santo dia, né? Os imóveis hoje em dia são muito... Eu tenho imóveis grandes na minha comarca lá. Tem imóvel lá de 5 mil, de 6 mil hectares, né? Sei lá. Imóveis bem grandes. Nós estamos fazendo uma empresa canadense lá. Enorme, né? E tem uma outra lá que é de uns pecuaristas lá também, muito grande. Tá tudo arrendado para cana praticamente, né? E lógico que essas aí vão apresentar o ITR para esses casos das cédulas que forem precisando, tá? Bom, continuando aqui, né? Continuando aqui. Bom, no estado dependente de decisão administrativa ou judicial e referente ao ITR, deve declarar o número de inscrição do imóvel na Receita Federal. Chama NIRF. Importante, anota bem grande isso no seu caderno, no seu computador aí. NIRF, número de inscrição, nome quer dizer alguma coisa, número de inscrição na Receita Federal. É como se fosse o CPF do imóvel rural, tá? É a mesma coisa que for o CPF do imóvel rural. Só para vocês entenderem. Não é CPF, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não estou falando que é CPF, não é CPF. É um número, é um cadastro que eles têm lá, tá? Então, número do imóvel na Receita Federal, tá?
E esquece o CPF, só para vocês lembrarem. Não vou falar assim, ele falou que tem um CPF. Não falei nada disso. Então tem um exemplo para vocês, pelo amor de Deus, para vocês lembrarem que você tem esse númerozinho lá, que é fácil de você cadastrar. Você entra no site com esse NIF, você entra no site com essa declaração e acaba dando tudo certo. E você tem lá a certidão negativa ou positiva e acaba sabendo a situação tributária do imóvel. Voltando aqui, tá? Referente TR deve declarar o número de inscrição na Receita Federal, no INCRA, CPF ou CNPJ do proprietário. CPF física ou jurídica, né? Nesse caso, o registro de imóveis encaminhará cópia das declarações para a Receita Federal para comprovar a veracidade. Quando? Quando for dispensado. Quando for dispensado. Né? Aí começa a simples declaração do devedor. Encaminha cópia para a Receita Federal. Beleza? Olha que interessante. Olha a responsabilidade do oficial. A legislação procurou, voltando aqui para mim, a legislação procurou fazer o quê? Facilitar a vida dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela falou o seguinte, tipo assim, olha, não é bem assim também, né? Você vai ter que fazer alguma coisa para ter essa comprovação, tá? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. O pessoal já vai me expulsar aqui nesse bloco. Antes que eles me expulsem, vamos encerrar aqui e a gente volta em seguida com vocês, tá? Obrigado.